Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Bom dia! Começa agora o Virtual News desta sexta-feira, dia 10 de março de 2023. Sextou para muita gente. Bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. E um bom dia especialíssimo para você que faz aniversário hoje. Nesse dia 10 de março. Parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário. Bom, lembrando que nós já estamos em março. Logo ali, foi janeiro, né? Começou o ano e você na virada de ano vestiu, pulou ontem, sementes de romã, fez o seu ritual de passagem de ano e as suas promessas, né? Prometeu a pessoa da sua vida que é você mesmo. Então, já vestiu, já começou com algum projeto? Então, emagrecer, voltar, seja qual for o seu projeto de vida. Colocou em prática? Não, né? Bom, terceiro mês de 2023. Então, não vai perder tempo, hein? Começa. E, de repente, hoje é sexta, você pode se prometer para segunda-feira, mas é para começar para valer. Sexta-feira, André Santos conosco. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, André Santos. Bom dia, Márcio. Mais uma sexta-feira aqui na sua companhia, na companhia da Maria Clara. Bom dia, querida. E bom dia para você que está aí mais uma vez acompanhando a Manhã de Notícias aqui no Virtual News. E quero já deixar o meu abraço para os aniversariantes do dia, como você disse, e também para os aniversariantes do sábado 11 e domingo 12. Feliz aniversário. Tá vendo só? Sábado e domingo. Bom demais fazer aniversário sábado e domingo. Meu Deus do céu, sábado é melhor ainda, né? Porque você pode relaxar no domingo. Estragado. Exatamente. Não tem problema. Vamos às manchetes desta manhã de sexta-feira. Estou para muita gente, né? Não para a maioria ainda, mas às 5 horas da tarde sexta para a grande maioria. 10 de março de 2023. Vamos às principais notícias. Mobzap SP, novo aplicativo na capital paulista. A Prefeitura de São Paulo anunciou ontem a criação de um aplicativo de corrida público e municipal com motoristas autônomos, com a intenção de concorrer com o Uber e o 99. O Mobzap São Paulo já está disponível nas lojas virtuais para celulares que usam o sistema Google e Apple, mas ainda não há previsão de quando será possível realizar as viagens. Será necessário aguardar que a plataforma tenha um número mínimo de 10 mil a 12 mil motoristas para entrar em funcionamento, segundo a gestão municipal. Esta é a segunda vez em 5 anos que a Prefeitura paulistana lança um aplicativo próprio para transporte individual. Em 2018, o então prefeito João Dória anunciou o SP Táxi, que ainda existe, mas não teve a adesão esperada. Agora, a promessa de gestão de Ricardo Nunes, do MDB, é que o Mobzap São Paulo ofereça uma remuneração maior aos motoristas autônomos em relação às maiores empresas do ramo. A taxa de administração cobrada para operar a plataforma é de 10,95%, ou seja, o motorista deve receber 89,05% do valor pago pelo passageiro. Em aplicativos particulares, a taxa de administração varia de 40% a 60% de acordo com o tipo de corrida e a empresa. Já a tarifa por quilômetro rodado e o tempo de viagem deve ser semelhante às que são cobradas pelas empresas na maior parte do dia, segundo a Prefeitura. Não haverá tarifa dinâmica, portanto o passageiro pode pagar menos do que a média em horários de pico.
Apesar de ter alertado o foco na segurança de motoristas e passageiros, instalando um botão de pânico no app, não há previsão para que os usuários sejam penalizados, suspensos ou banidos se houver uma situação de perigo durante as corridas. O Mobizap São Paulo também não tem taxa de cancelamento e não há definição de uma taxa mínima de remuneração dos motoristas. A ideia de um novo aplicativo municipal de corrida nasceu após a CPI dos aplicativos na Câmara Municipal de São Paulo, que tinha foco nas condições do trabalho dos motoristas. Um dos idealizadores do Mobizap São Paulo, o vereador Marlon Luz, do Patriota, que acredita que o aplicativo municipal terá menos desentendimentos entre motoristas e passageiros por não ter taxa de cancelamento. O secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Ricardo Teixeira, disse que a criação do aplicativo não teve nenhum custo para o município. Um consórcio formado por 4 empresas de tecnologia ficou responsável pelo desenvolvimento da plataforma e toda a remuneração da taxa de administração deve ser destinada às empresas. Mobizap, Táxis SP, poder público entrando na disputa, lógico, os motoristas, né? Aqueles que prestam serviço. Afinal de contas, de 40% a 60% é uma taxa abusiva, né? Eu só acho, é interessante, a gente realmente em São Paulo, a gente sabe que transitar ali é complicado, mas eu acho que seria muito mais interessante se o poder público pensasse na mobilidade urbana, melhorando muito mais os mecanismos que a gente tem à nossa disposição. Metrô, trem, ônibus, e aí a gente pudesse ter realmente uma cidade mais sustentável, sem tanto trânsito. Eu acho que isso acaba estimulando com que os motoristas, não que não tenha que ter, porque a gente precisa sobreviver, mas acaba estimulando com que mais pessoas queiram estar nas ruas com o carro e trabalhando em aplicativo. E eu acho que, na verdade, tinha que ser um movimento contrário. Tirar mais carros das ruas e deixar muito mais o transporte coletivo. Mas tá aí, na verdade é uma taxação, é engraçado que não teve nenhum custo para a prefeitura montar isso, mas realmente vai ter algum retorno, né? Essas porcentagens mais baixas, de alguma forma, vão chegar nos cofres públicos. Então eu acho que realmente é o valor monetário sobrepondo o desenvolvimento sustentável. Você falou bem, mais carros nas ruas, mais pessoas dirigindo, tudo bem. Tem uma demanda grande, mas e o táxi? Nós estamos criando mais competitividade dentro de um setor em que a categoria não tem tanta flexibilidade e possibilidade de trabalhar nesse sistema. Então, assim, eu acho que precisamos observar aí a que ponto estamos chegando. Precisamos redução, o taxista precisa ter uma condição, e é óbvio, né? Tem que se observar se realmente tem retorno para as pessoas. Eu costumo dizer que no Brasil empreendedores são poucos, né? O pessoal mais acaba correndo atrás do prejuízo, né? Na verdade, carro, fazer Uber. É isso que eu ia falar agora. Na verdade, as pessoas que não têm nada, elas acabam se sobrepondo a esses mínimos para ter alguma coisa. E é claro que o poder público, nesse sentido, né, as empresas que vão estar tomando conta desse projeto, vão estar lucrando de alguma forma em cima daquelas pessoas que precisam disso. Em relação aos táxis, Márcio, eu acho que a gente já está nesse cenário, o táxi já está ficando para trás em relação à modernidade, em relação a esses aplicativos que já são vários hoje em dia. Então eu acho que realmente as empresas de táxis precisam pensar em, se quiserem continuar no mercado, precisam se adequar a essas novas tecnologias. Antigamente táxi era alguma coisa individual, né? Hoje em dia mudou, mas poxa, individual, e era o primeiro, digamos que era a primeira menção de aplicativo, o táxi no atendimento. Os pontos não tinham telefone. Precisamos evoluir, não é saudosismo, precisamos evoluir, só que precisamos olhar a categoria também, né? O bolso do consumidor, prestação de serviço e a categoria. Exatamente, mas eu acho que realmente para poder continuar nesse mercado e brigando com esse mercado, as empresas de táxis realmente vão precisar se adequar às novas tecnologias. De repente, trazendo isso, São Paulo tem uma característica, de repente outras cidades também acabam desenvolvendo a mesma situação, porém, cadastro, segurança, que a gente tem visto aí
algumas situações com motoristas de Uber, então isso precisa ser um pouquinho mais controlado. Eu acho que o ponto positivo de tudo isso é poder realmente saber se realmente funcionar esse sistema. Nesse sentido de ter esse cadastro e saber quem é cada pessoa e onde está localizado cada carro, eu acho que é viável. Porque o Uber era para ter esse sistema e acaba que meio que se perdeu. De repente, uma cidade menor, um sistema mais controlado... Pode ser que funcione. Eu acho que eu acho que o controle disso é que precisa ser muito bem estudado. Isso acho que é bacana. Nesse sentido, acho que é bacana. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de sexta-feira, manhã ensolarada. Supremo rejeita recurso de Deltan Dallagnol. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, rejeitou um recurso do deputado federal Deltan Dallagnol contra a decisão do Conselho Nacional de Ministério Público, que aplicou pena de advertência quando ele era procurador da República. A decisão foi proferida na terça-feira. Dallagnol foi punido em 2019 por afirmar em uma entrevista à Rádio CBN que o Supremo passa a imagem de leniência com a corrupção em decisões preferidas pela Corte. No recurso apresentado ao Supremo, a defesa do ex-procurador alegou que as acusações estão prescritas e não poderia ocorrer a punição. Ao analisar o pedido do recurso contra a punição, o ministro Dias Toffoli entendeu que não houve ilegalidades na decisão do Conselho. Não havendo qualquer comprovação de inobservância do devido processo legal, da exorbitância das competências do CNMP e da injuridicidade ou de manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, afigura-se total descabida a tentativa de sua anulação, decidiu o ministro. Em 2021, Deltan anunciou seu pedido de demissão do Ministério Público Federal, onde fechou a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba entre 2014 e chefiou entre 2014 e 2020. Após deixar o cargo, o ex-chefe da Lava Jato se tornou o deputado federal mais votado no Paraná e recebeu mais de 340 mil votos nas eleições do ano passado. Bom, já se imaginava um desenfrentamento entre aqueles que tanto Deltan essa relação com o judiciário, né? E vem chumbo grosso por aí, né? Sem dúvida, Márcio. E Deltan Dallagnol é engraçado, né? Porque assim, prescreveu, ele entrou com recurso e não foi aprovado porque parece que prescreveu. De 2019 para cá, é possível isso ou não? De prescrever o processo já passou. Não, na verdade, eu não sei, eu achei que fosse mais tempo. Mas enfim, na verdade, é quando a gente pensa, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que é falado. A gente, como nós, seres humanos comuns, eu sempre digo isso, nós como seres humanos comuns, que são no dia a dia andando nas ruas, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas falas, tem que ser polidas, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. E aí, vindo de um juiz, né, abrir entrevista dessa forma, é complicado, eu não sei o que ele estava pensando e agora ele está sofrendo as consequências. Eu acho que realmente ele vai ter problemas, ele é uma pessoa que está bem visada, eu acho que vai ter problemas com o judiciário, vai ter problemas com o próprio governo federal pela ação dele na Lava Jato, e aí a gente vê como é que vai terminar essa novela e ver o que vai acontecer com esses recursos negados. E não negados, ele tem que pagar, como é que vai fazer? Eu não sei de juízo, estou perguntando na verdade. Porque vai seguir, né? Vai seguindo. Vai seguir, na verdade ele entra com recurso, aí não vai pedir decisão, outro, agravo, e aí vai se estendendo até prescrever literalmente. Prescreveu, né? Então, bom, uma coisa vai acontecer. Por uma fala dele. E com isso, ele vai ganhando mídia, ele vai entrando em embate com o Supremo. O Supremo não desfruta de um grande apreço dos brasileiros, a pessoa acha que, né, muitos não entendem a condição do Supremo, né, e aí fica essa situação, né? Juízes já foram achincalhados em público, aquela coisa toda, e todos esses embates refletem lá na base, né? Eu acho que foi a partir dessa Lava Jato com o Dallagnol e com o próprio Moro que esse cenário de miscigenação entre jurídico e político acabou ficando meio perdido no sistema. E aí, a partir daí, né, veio esse emaranhado de
de falas misturadas, e aí eu acho que realmente ele deve ver o que vai acontecer. Quem viver verá. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de sexta-feira. O sol brilha lá fora e a gente aqui dentro. Governo federal reajusta valor para merenda escolar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciará hoje o reajuste dos valores repassados pela União a estados e municípios para garantir a qualidade da merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Atualmente, os recursos do PNAE variam entre 32 centavos por dia para alunos de rede de educação de jovens e adultos e R$ 2,00 por dia para as escolas de ensino médio integral. Ainda segundo o Planalto, em uma apresentação para prefeitos e dirigentes das entidades municipalistas, o chefe do executivo lançará a plataforma Mãos à Obra, com o objetivo de mapear obras paralisadas no país e que necessitam ser retomadas. O evento será às 16 horas no Palácio do Planalto. A definição das demandas para a plataforma será feita por gestores locais que serão responsabilizados por alimentar a base de dados de mãos de obra. As prioridades são equipamentos de saúde, educação, esporte e cultura, além das unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Gestores terão até 10 de abril de 2023 para incluir as informações. Toda vez que falava a palavra, eu não sei porquê, me lembra a Transamazônica. Realmente, lembra mesmo. Eu me lembro da Transamazônica, nem sei quantas anda, né? Ou se não anda, né? Quando chove não anda, mas me lembra lá, obras paradas. Mas a gente está falando aí de várias obras que são do governo federal, que tem participação do governo federal. Então tá aí. Merenda, eu achei muito pouco a merenda, Isso, né? 0,32 centavos e R$ 2,00. 32 centavos e R$ 2,00. R$ 2,00, o máximo por aluno. Essa matemática eu gostaria de entender, né? Porque é muito complicado, né? Mas aí, só uma coisa que eu queria lembrar antes da gente entrar nessa pauta, que o Lula está nesse período dos 100 dias, né? E aí eu não sei se você andou acompanhando, parece que esses 100 dias ele vai ter uma reunião com todos os ministros, com toda a equipe, para ver como é que estão os trabalhos de apresentação das pastas, para ver quem fica e quem sai, no sentido de quem está progredindo, como é que a gente vai trabalhar a partir daqui. Eu acho que isso vem muito, essa decisão vem muito dentro desse bojo de mostrar serviço dentro desse período. Mas é realmente, como você disse, R$ 2,00 para o ensino médio e 0,32 centavos para o ensino fundamental. 32 centavos, R$ 2,00 para o integral. Para o período integral, na verdade, e 0,32 centavos para o meu período. É muito pouco, Márcio. Então, é muito pouco. Uma escola com 2.000 alunos, ela que tem uma tremenda escola, né? 2.000 alunos é uma tremenda escola, se fosse 2.000 em período integral, receberia aí R$ 4.000 por dia para alimentação? E só para você ter uma ideia, saiu uma matéria esses dias sobre a alimentação do brasileiro, sobre vigilância sanitária, essas coisas, enfim. Com o brasileiro hoje em dia, para se alimentar com a inflação lá no alto, o brasileiro que come fora, ele não consegue mais pagar um almoço, a maioria deles não consegue mais pagar um almoço do que eles pagavam antes. E aí eles se alimentam com uma coxinha. Por exemplo, uma coxinha é uma refeição de um brasileiro, em média, da pobre que precisa comer fora. Uma coxinha, você não paga R$5 uma coxinha. Uma coxinha, se você for analisar, depende de ponto para ponto, você acha que ainda acha uma coxinha ou outra por um valor de R$4. Eu posso estar falando besteira porque eu não sei quanto custa uma coxinha, quanto come. Mas aqui no centro da cidade, uma coxinha custa R$8. Bom, pastel chega a pagar 12, 10, 12, né? Pastel. Então, por aí você tem uma noção, entendeu? Também. Por aí você tem uma noção. Então, assim, você pretende alimentar uma criança, e tem muitas dessas crianças que vão para a escola realmente para se alimentar, só por isso. Na verdade, as crianças não precisam estar na escola, mas a maioria dos pais manda as crianças para a escola por conta da alimentação, de não ter isso em casa. A escola acaba sendo um lugar onde as crianças podem ficar, né? E se alimentar. E aí você vai deixar a criança integral com uma refeição de R$2. Realmente são critérios, né, Márcio? Eu acho que precisa ver o que é mais importante. Eu preciso entender essa matemática toda, porque eu confesso que eu não entendo. Na terça-feira, na segunda-feira, acho que o César Martins vai estar aqui, como ele já foi adjunto de educação. Da educação, ele pode ajudar nessa matemática da merenda explicar. Vou estar acompanhando. Vamos a mais uma matéria nesta sexta-feira, né? Que coisa boa, né? Vai chegando o fim de semana. O AB entra na disputa pela vaga do ministro do STJ. A Ordem dos Advogados do Brasil abriu no último dia 1º de março o processo para a escolha do sucessor do ministro
Felix Fischer, do STJ. Ele se aposentou em agosto do ano passado, ao completar 75 anos. A cadeira pertence a um indicado pela entidade, que prepara uma lista sextupla. Ministros do tribunal depois reduzem a realização para 3 nomes. Os ministros para 3 nomes, que são enviados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, responsável pela decisão final. Entre os nomes mais citados estão advogados Henrique Ávila, ex-integrante do Conselho Nacional de Justiça, o atual presidente da Comissão de Acesso à Justiça da OAB, André Godinho, e também o ex-membro da CNJ, a ex-membro da CNJ, a Daniela Teixeira, ligado ao ministro aposentado César Asfor Rocha. As inscrições para a lista terminam no fim de abril. A tendência é que a ordem envie ao STJ a relação de 6 candidatos até meados de junho, para que a lista tríplice seja remetida a Lula a partir de agosto. Há excelentes nomes capazes de substituir o ex-ministro Fischer, uma referência para todos nós. Fico muito feliz em ser lembrado. O edital da OAB acabou de ser aberto e é preciso avaliar os próximos passos, disse Ávila. Quinto constitucional, se não me engano. Acho que é isso. Oi? Quinto constitucional. A OAB indica, de acordo com o quinto constitucional, indica os nomes e lá é escolhido. Eles colocam os nomes e aí o presidente define quem vai ficar, né? Perfeito. Qual o critério de escolha para isso? Well, bom. Não, competência a gente sabe que os advogados têm, é fato. Mas. Well. Well é ótimo, adoro well. Bem, porque a gente vê mais esse bolo esse emaranhado de escolhas que podem realmente... porque assim, não sei se eu posso estar falando besteira aqui, porque assim, a advocacia, direito, ainda mais direito constitucional, direito, essas coisas não é uma da minha área, eu não entendo muito, mas não seria muito mais prático que esses escolhidos, sei lá, prestassem, sei lá, algum trabalho ou apresentassem alguma coisa, alguma coisa que fosse um grau de relevância muito importante para ocupar esse cargo e aí... Porque tudo é tão assim, né, Márcio? A gente faz teste para isso, a gente faz teste para aquilo, a gente faz concurso para aquilo. E aí, para ser ministro da STJ, para ocupar uma vaga que vai ficar até a aposentadoria, é um cara que vai ficar lá e aí precisa escolher 3 competentíssimos, mas o presidente precisa escolher. A gente cai naquele... Concurso. Exato, é o que eu falo, é o que eu digo. Mesmo, Você vai fazer, tem uma vaga, concurso. Mesmo, eu acho, Márcio, assim, eles já estão lá, de repente já da OAB, de repente que sejam, de repente já concursados desse grau. Que os interessados participem do... Mesmo os indicados. Eu acho que, de repente, entre os indicados, vamos pôr alguns critérios a nível de concurso, a nível dessa esfera de complexidade e ver quem tem competência e aí... Porque é muito tirar muito da engraçado. Mão da escolha e sim deixar por uma condição... Porque aí começa... Porque aí, tipo assim, é óbvio, todos são competentes. Eu vou escolher para aquele que eu tenho muito mais alinhamento. Meu santo bate. Exato, Márcio, exato. Então eu tenho muito... Eu vou conversar com esse cara, eu tenho alinhamento. Quem é esse cara? O André, meu santo bate quando André. Vem cá, André. E aí, o que vai acontecer? E aí, quando você não conhece o santo não bate, você vai lá e pesquisar o histórico dessa pessoa. Ideologicamente tem muito mais... de fulano. Entende? Não pode ser. E a ideologia desse bate muito mais com a minha ideologia. Eu vou ter muito mais vantagens se esse estiver... Penso eu, tá, gente? Posso estar falando uma besteira, mas é a minha visão de leigo nesse cenário e essas formas de escolhas que eu realmente sou contra. A lei, aos adversários, o rigor da lei. Bem isso, entende? Bem isso. Então é realmente esperar o que o Lula vai decidir desses 3 que estão aí. Mas Júlio. Eu espero, como é que é o nome da moça que tá? Teixeira? Alguma coisa Teixeira? Daniela Teixeira. Eu acho, tipo assim, eu não a conheço, mas assim... Daniela Teixeira, eu acho que dos nomes que estão aí sendo indicados... Oi? Da Dani. Eu acho legal, eu acho que é complicado, mas eu acho que pelo menos o fato de ser mulher, e nesse cenário, eu acho que a gente já tem uma vantagem muito grande enquanto população. A escolha unânime, ela, pronto. Pronto. Já que se tiver que ser assim, independente de qualquer coisa. E aí vamos ver... Depois, mas vamos dar um crédito para uma mulher que tá lá. Não, porque é mulher não, porque tem muito homem lá. Muito homem, exatamente. É muito homem, aí, já começa por aí, tem muito homem, já coloca a mulher, pronto. Eu acho que está na hora de começar com uma supremacia feminina aí, dominando as esferas de poder. A gente saiu agora do dia 8, né, Dia Internacional, e uma matéria com essa, já está decidido, já decidiu. Não é? Avisa só o Lula. Vamos lá, se ele escolher, eu vou ficar na minha parte. Avisa só o Lula. Vamos a mais uma matéria nesta manhã
de sexta-feira. Justiça determina que Eduardo Cunha devolva 6 veículos, mas não vai ficar a pé, não. O juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, determinou que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, entregue 6 carros de luxo confiscados pela Operação Lava Jato. A frota inclui 2 Porsche Cayenne, um Ford Fusion e um Ford Edge, um Hyundai Tucson e um Passat variante Turbo. Os veículos foram registrados em nome da empresa Jesus.com. Os carros estavam bloqueados desde outubro de 2016 por ordem do então juiz Sérgio Moro. Eles não podiam ser vendidos ou transferidos, mas permaneciam com a família do Eduardo Cunha, que ficaram como depositários dos veículos. O bloqueio foi determinado na mesma decisão que o mandou prender preventivamente o ex-deputado. A força-tarefa da Lava Jato afirma que os carros foram comprados com dinheiro de propina. O novo juiz da operação deu 5 dias úteis a contar da intimação para que Cunha apresente e deposite os veículos judicialmente. Revogo, por consequente, o respeitável despacho judicial deste juízo federal nos autos do pedido de prisão preventiva de Eduardo Cunha, 5.000... Não vou nem ler o número. Decisão do evento do dia 3, evento 3, do então juiz federal Sérgio Moro, a qual havia autorizado que o acusado Eduardo Cunha e seus familiares ficassem na posse dos veículos de luxo, escreveu Eduardo Apio. Entrega. Pronto, aliás, na verdade... Entrega. Aliás, na verdade... Entrega como se for constatado propina, vai pagar o aluguel. Eu acho que já... Deveria Nesse estar período pagando. todo, eu acho que já deu para saber se foi de propina ou não, né, Márcio? E assim, Sejamos francos. usou o carro. Quanto é que custa uma alocação no Nossa, no absurdamente Porsche? caro. Meu, é engraçado que eles confiscam, o cara é preso por corrupção, os carros são... Ficam lá à disposição da família? Entendeu? Então assim, eu ia adorar. Tipo assim, olha... Devolve já. Literalmente, E paga aluguel, tá? Paga aluguel. Olha, eu sou acusado de corrupção, eu sou preso, mas assim, meu Porsche Cayenne eu vou continuar usando. Não posso vender, mas eu não tenho intenção de vender o Porsche Cayenne. Não, vou vender. Eu acho lá que... para fazer Uber. Eu acho que, tipo assim, a partir do momento que ele foi condenado, a partir do momento que ele está pagando prisão, já, ponto. As empresas já estão nesse caminho de corrupção, de ter sido provado, independente dos carros serem da empresa, eu acho que já tinha que ter sido confiscado e tirado da família. E, aliás, mesmo que não tenha sido tirado no nome, já tinha que estar lá com o governo. Está no nome da empresa, né? Tá Jesus.com. Jesus.com. Bom, enfim. Amém, aleluia. Bom, irmão. eu nem questiono, mas enfim. Eu acho que os carros já não deveriam nem estar em poder da família. Ponto. Não, os carros estão guardados. Estão guardados na em minha nome de garagem. Jesus.com. É. Jesus.com toma conta. Muito. Meu Deus do céu. Eu vivi, prefiro e quero viver ainda mais, embora você fique surpreso com essas coisas, mas... Não, você sabe que eu fiquei muito curioso de ler o Eduardo Cunha, ele escreveu um livro, eu fiquei muito curioso para ver. Eu falei assim, não vou dar crédito para esse cara agora. Vai comprar o livro. Eu fiquei muito... Não, sinceramente, eu estou muito tentado. Depois que eu terminar essas coisas que eu tenho feito, tiver um tempinho mais livre, eu vou... Eu não conhecia Jesus.com, vou dar uma olhada. Jesus.com, vamos saber também o que é essa empresa. Jesus.com. O que Jesus.com faz? Vou falar... Não, gente, eu ia falar uma coisa mais já melhor. veio na mente, já pecou. Não, mas na verdade, eu acho que Pronto. acabei de falar, né? A gente, como pessoas, como a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, então, principalmente... Já veio na mente, já na mente pecou. fica, já mas tá lá, tá Jesus.com já leu sua mente. Vamos a mais uma matéria nessa... Não vou dizer o que eu penso sobre isso, mas enfim. Jesus.com leu tua mente. Viúva de Gal Costa busca reconhecimento na justiça. Vilma Petrillo, viúva que viveu mais de 20 anos ao lado de Gal Costa e também sua ex-empresária, buscou a justiça para um reconhecimento de união estável com a cantora e abertura do inventário do espólio dela. Com um pedido que pode se render metade da herança de Gal, a viúva também solicita sua nomeação como inventariante dos bens. Além disso, se o processo de união estável for aprovado, Vilma também recebe a guarda do filho adotivo da sua ex-mulher, Gabriel Pera Costa, de 17 anos. As informações são do Léo Dias, para o portal do Metrópolis. A empresária Vilma Petrillo, de 72 anos, conviveu com Gal por mais de 20 anos desde 1998, quando se casou com a artista e comandava a carreira da baiana no anonimato.
Super discreta quanto ao assunto sobre a vida pessoal, Vilma e Gal cuidaram juntas de Gabriel, filho da cantora. A empresária se manteve durante anos nos bastidores, longe das polêmicas e sites de fofoca, além de não compartilhar fotos das duas nas redes sociais. De acordo com as informações do site Extra, a longa parceria profissional resultou também em duas empresas. Uma delas, a Baraca Produções Artísticas. Gabriel morava com as duas mães no bairro da Bela Vista, em São Paulo, além de 2 cachorros de raça Golden Retriever, que completava a família. Cara, eu acho que é interessante isso, e eu louvo essa questão da descrição, né? As pessoas não que vivem a vida, querem sua vida pessoal preservada, né? Sua vida particular está preservada. Ainda mais num mundo como hoje, né? E você vê a pessoa, é empresária, e eu, pela primeira vez, estou ouvindo o nome. Não me recordo de ter passado por isso. Quer dizer, cuidou da carreira artística e a vida pessoal das duas é a vida pessoal, né? E maravilha. E, lógico, reconhecimento aí é devido, né? É engraçado, é engraçado nesse cenário, tipo assim, o fato delas estarem juntas, parece, na matéria disso, elas estão casadas desde os final dos anos 90, e ela tem que entrar na justiça hoje, né, Márcio? O reconhecimento. Em pleno século XXI, e mesmo que elas não sei nem se na matéria não diz se são casadas regularmente no papel. Na verdade, esse casamento pode ser a união estável no fato de estar morando junto, mas realmente é complicado nos dias de hoje a pessoa precisar provar, sendo que já está tudo aí, ela precisa ir na justiça e provar. Tudo bem, são as mazelas da nossa lei. Eu lembro que há um tempo atrás eu assisti um filme, um documentário, na verdade, que chamava Bridge, a Ponte, e que passava essa relação de casal homoafetivo e da perda de a relação com a família de quem foi, com quem ficou, é completamente bagunçada, é interesse familiar sobrepondo a relação e sobrepondo a vontade daquele casal. Então, em pleno século XXI, eu acho um absurdo ainda as pessoas que viveram por tanto tempo juntas, que todo mundo sabia, os amigos mais próximos sabiam, a família sabia, e tem essa, né, o filho, né, que foi criado com as duas mães e ainda tem que brigar pela guarda. É complicado. Não vai ser uma briga difícil, provavelmente não, porque hoje em dia é uma questão de interesse, né? De repente, quem está do outro lado da moeda, né? Eu acho que, apesar de não ceder ou acreditar, não ser uma briga difícil, dela ter todos os direitos preservados, e os direitos serão delas, como deve ser cumprida a lei, existe o desgaste, né? Existe o sentimento, existe a mágoa, existe todo... Eu acho um desrespeito tão todo grande, um desrespeito, afinal de contas, a sociedade ela trabalha de uma forma a exercer a hipocrisia. As pessoas não viviam juntas já, isso não estava estabelecido. Não é o casamento, tudo bem, mas que seja definida essa questão da união estável, e vai precisar agora todo um desgaste jurídico para que se tenha. Tem que se criar uma forma rápida e honesta para que as pessoas possam ter esse direito. Isso tem que ser exercido. Nós temos aí várias e várias situações que vêm a público de pessoas famosas. E aqueles que não são famosos, que passam por uma dificuldade muito grande. Você já imagina, você está aí, você com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu cônjuge, e aí você parte dessa vida. E a situação em que você deixa para ele ou para ela é uma condição desfavorável, porque a legislação não protege. Quer dizer, poxa vida, é uma vida, né? É uma escolha. E aí outras pessoas, depois da sua morte, vão definir a sua escolha. Não, a sua escolha foi feita. Tem que ser respeitada. Tá? E quando pessoas famosas, né? Pessoas de uma abrangência, né? Muito grande, internacional, vem a público nessas situações, isso serve para mostrar o quão o país precisa evoluir. Exatamente. Na verdade, você entrou com essa fala, eu ia falar exatamente isso, que apesar de nós estarmos vendo isso com a Gal Costa agora, com a parceira dela, na verdade, a gente tem isso todos os dias, né, Márcio? Nas famílias comuns brasileiras, homoafetivas, que vira e mexe está passando por isso, está lutando na justiça, e não é uma briga só nossa, não, é uma briga de todos esses casais homoafetivos que vivem no universo. Dia Internacional da Mulher, na mesma semana a gente vê uma matéria como essa. Realmente é difícil.
É difícil. Mas vamos avançar, né? Vamos Fé em avançar. Deus, né? Não, vai dar tudo Não certo. na Jesus.com, mas em Deus. Não, na verdade, eu não me preocupo muito com isso, porque eu tenho plena certeza de que a justiça vai fazer valer os direitos dela, mas realmente o desgaste, essa exposição E é se não complicado. fosse Gal Costa? Entendeu? Como a E que bom que é também para que a gente possa ver que isso fosse, acontece. Quantas outras Vilma, né? Vilma e Gal existem e que enfrentam uma dificuldade como essa agora. Não é? Vamos a mais uma matéria nesta manhã de sexta-feira. Está recheado hoje. Ah, sim. Agora vamos ler. Tem um documento aqui que me chamou muita atenção, que é o seguinte. Fica determinado expressamente que em dias chuvosos, este próprio deverá ser fechado por toda e qualquer atividade que envolva atividades esportivas, recreativas ou festivas. Salientamos também que, em caso de mudança repentina do clima, provocando chuvas, não importando a intensidade da mesma, e estiver sendo realizado qualquer tipo de evento, o próprio deverá ser imediatamente evacuado. Observamos que o servidor que se recusar a essa determinação ocorrerá em devidas consequências no seu ato com até 1º de março. Vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo. Rapidamente. Esse é o ginásio Pita, na Vila Nova, que foi reformado há pouco tempo, né? Entregue à municipalidade, e que chove dentro. Deixa o vídeo repetindo, por favor. E que chove. Quando começa a chover, a quadra vira para polo aquático. Exatamente, não tem condições de se ficar lá dentro. E o interessante é que se faz um documento. Lógico, tem que ser. A prefeitura você tem que documentar as coisas. Você não fala, você não liga e fala, se chover, para. Não. Você põe no papel que isso é o correto a ser feito e manda isso como uma questão de determinação. A administração pública é isso. É documentação encaminhar. O que chama atenção não é o documento. O que chama atenção é chover, problema no telhado. Okay. Pode ter a qualquer lugar, a qualquer momento pode acontecer. O que me chama a atenção é, eu vou impedir que se use durante a chuva, até porque alguém pode escorregar, cair, tem um problema de descarga de elétrica, tudo bem. Mas a pergunta é, por quanto tempo? Márcio, na verdade... Há pouco tempo, foi entregue, foi. Não tem o quê? 3 anos? Por aí, eu acho que nem... 3, 4 anos, mais ou menos? Digamos que isso. 4 anos, agora, levou 8. Foi muito tempo. Para ficar pronto. E agora chove dentro. E aí eu determino, não vai usar. Ok. Segurança, está perfeito. Por quanto tempo? O tempo que for necessário e quanto tempo é necessário? É muito engraçado. É mais fácil, né, Márcio? É mais fácil. Eu acho que nessa carta que você leu, nesse aviso informativo, esse memorando, eu acho que o pior é responsabilizar o servidor. Não, se você está responsável pelo próprio e determinar o que o risco existe, você cumpre pronto. Tá, você cumpre pronto, mas é tipo assim, na verdade, o servidor que se recusar, porque assim, eu fico imaginando, eu trabalho com eventos, André, e quando eu programo o meu evento, eu programo com muita antecedência, eu não sou o único aqui na cidade, e aí a gente vai fazer um evento, a gente sabe que vai chover, tudo ok, mas a informação vem, se estiver acontecendo o evento e começar a chover, independente da intensidade, porque você não sabe quando a chuva vai vir. Você para o evento. Entende? E aí, tipo assim, eu fico imaginando a situação que vai ser para quem está organizando, para quem tem que parar. É uma coisa, eu acho que na verdade não tinha que ter isso, acho que tinha que ter realmente aquele telhado tinha que estar, eu acho que é o planejamento que tinha que ter sido feito. Sabe que está assim, eu nem sei, eu quero saber como é que está o Romeirão desse fato aí, nessa sentença toda, mas eu acho que realmente era interditar o próprio por um mês, que eu não acredito que aquilo ali demore tanto tempo, e arrumar, cara. Aquilo ali precisa ser consertado, não tem como as pessoas ficarem reféns do tempo para poder usar um próprio público. Vamos fazer Cara, é difícil entender. Vamos fazer uma análise aqui, vamos lá. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade do mandatário, é do prefeito. Ele responde, não. É da pessoa do prefeito. Que assume. Ele responde. Sim. Estava chovendo, alguém escorregou, a descarga elétrica se machucou. Ele responde. Sim. É sobre ele, porque ele representa a cidade. Então, o prefeito da cidade representa a situação. A determinação dele, não quero que corra um risco. Perfeito.
Ok? Não quero que interdita a rua, interdita a escola, interdita o poste, interdita a vaga, interdita a marquise. Perfeito. Ali, determina, manda o documento como tem que ser, né? Nada de boca, né? Ó, formalizou, está ali, o funcionário cumprindo ordens, está aqui, a determinação está aqui. Ok, está sendo feito realmente, ó, tem que interditar, beleza. Só que não é para interditar, é para fazer manutenção. Por quanto tempo isso vai acontecer? Vai acontecer por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano. Eu acho que a interdição tem que vir para que se resolva o problema. Então, ó, vou interditar, vai fazer o trabalho. Vai fazer o trabalho, perfeito. Era a resposta tempo? que nós gostaríamos de ter, né, Quanto Márcio? tempo? Esse é o problema. Qual a programação? E outra? Poxa, mas deu problema aqui, caiu alguma coisa lá, quebrou a matéria, é problema de estrutura, o que que é? Cara, Você tem um equipamento público que as pessoas se utilizam. Você tem um equipamento de lazer. As pessoas vão jogar bola, as pessoas vão... Tem toda uma estrutura à disposição. Um lugar que as pessoas fazem eventos. Eventos. Então, é algo que está dentro da programação do cidadão. Exatamente. Das sobre instituições. Você não está fechando um próprio que vai lá meia dúzia de pessoas. Não. Você está com problemas de um equipamento que foi entregue e que as pessoas querem usar. E na verdade foi entregue mesmo por conta disso também, né? Principalmente, né, Márcio? E aí chove. E aí o problema não foi solucionado. Foi uma maquiagem, né? Eu costumo dizer que assim, maquiaram o problema, mas aí as chuvas são torrenciais. E aí não adianta uma maquiagem chove paliativa. Lá fora e interdita aqui dentro. Exatamente. Eu acho que realmente está na hora de alguém aí que está lá, que tem o poder, que possa... Na verdade, né, gente? Não vou nem falar de quem é a responsabilidade de tudo isso, mas realmente eles estão deixando muito a desejar. As obras do asfalto estão acontecendo, mas se arrastam para acontecer. Graças a Deus que está acontecendo. Mas, realmente, por que tanto... É isso que o elástico da paciência do cidadão. É isso que a gente... arrasta. Então, mas a gente quer entender. Eu acho que seria tão legal se tivesse assim um cronograma, em que esse cronograma tivesse à disposição da sociedade com facilidade, com o entendimento e com uma linguagem bem popular para que as pessoas possam entender, olha, essa rua vai ser interditada de hoje até tal dia para entrega de um serviço. Chegou o dia, pronto, está sendo entregue. Isso não acontece. Esse é o problema. É incrível isso, né? Incrível. Então, assim... Por que faz um cronograma? A Marechal Rondon já estava indo para o 7º mês, a coisa estendendo. E ainda foi feito um primeiro asfalto, né? Ainda falta o restante. Igual a São Paulo fez o segundo asfalto, ainda falta pintura, falta um monte de coisas. Né? Tem a questão de algumas bocas de lobo que tem ali que precisam ser colocadas, né? Como é que você faz um cronograma de obras, Márcio? Assim, eu não entendo. Como é que você faz um cronograma de obras? Você sabe que tem que ser feito, e aí você contrata a empresa, provavelmente vocês sentam na mesa para discutir como é que vai ser feito o serviço, e aí vocês desenham um cronograma e a forma de pagamento, a forma de recebimento e todos os trâmites operacional desse serviço, e aí você pede 3 meses para um trabalho mínimo. Eu estou dando 3 meses porque a referência que eu tenho da praça no centro do Costa e Silva era para ser entregue dia 3 de dezembro. Nós estamos no dia 10 de março. Começaram a te mexer? E aí estão lá quebrando a quadra, estão refazendo. Agora. Ficou muito tempo parada. Mas enfim, e aí a gente aquém. Realmente, fica a questão, porque a gente sabe que no verão chove, no inverno não. Muito. No outono para de chover, no inverno chove pouco. Inclusive tem aquela questão das estiagens, né? Chove pouco, falta de água, problemas, né? A gente sabe disso, é a realidade. E aí vem, né, a primavera e o verão, chuva de novo. Então existe um período no ano que você sabe que toda a questão de pavimentação, ela acontece com mais agilidade, né? Mas eu acho, Márcio, depende da chuva, porém... eu acho que São Pedro não tem. Eu acho que é uma desculpa bem dada essa é uma desculpa bem dada. Porque hoje em dia a gente percebe que o clima não está mais como dizer, verão, é verão, é inverno, é outono. Não, a gente tem muito mais dias quentes do que dias chuvosos. Isso é fato. E eu acho que, tipo assim, um planejamento já se estuda tudo isso, né? Ou deveria-se. 1 bilhão e 700 milhões de orçamento, é mais ou menos isso? Vamos lá.
fica aí essa situação, né? Começou, estão fazendo lá, Marechal Rondon, ainda falta a Rua São Paulo inteira ainda, fizeram o primeiro trecho ali, até a Assembleia de Deus, né? Falta ainda pintura asfáltica, falta os detalhes lá feitos, né? E interessante, toda vez que começa a fazer está chovendo, né? É interessante. O mais engraçado é o abrir, começar, ou fechar a via, começar, parar no meio do caminho, abrir a via, voltar a obra, fechar. Você sai, tá interditado, você volta, tá toda segunda-feira que eu vou para trabalhar é uma surpresa diferente. Cada segunda é um flash. Cada segunda é flash. Cada passo um asfalto diferente. Não é? Vamos lá. Encerramos? Ah, sim, agora vamos às dicas do fim de semana, né? Que maravilhoso. Vamos começar com as dicas, né? Aí, streams, estreia. Tem estreia na telona? Não, né, Maria Clara? Então, tem sim, pra quem gosta, tem Homem-Formiga e a Mulher Vespa, Quantum Mania, estreou mês passado, na verdade, né? Eu achei que foi meio apagada essa estreia, assim, não se ouviu um alvoroço, card, assim, uma coisa então, meio que atropelado por um card, mais nada. Exatamente, parece que não atingiu muito o público, assim, mas tem Homem-Formiga e a Mulher Vespa, tem o Creed 2, que é bem legal, eu estava observando, a filha dele, ela é surda. Por favor, isso. A filha dele ela é surda, então assim, eu venho acompanhando um aumento de linguagem de sinais nos filmes, né? Do Gavião Arqueiro tem uma das personagens surdas, então você vê bastante linguagem de sinais. Exatamente, então isso é bem interessante. Para quem gosta de uma coisa mais pesada, tem Pânico 6, que está fazendo muito sucesso. Quem gosta de Star Wars, tem Mandaloriano, com episódios novos toda quarta-feira na Disney. Quem gosta de música, tem Daisy Jones and the Six na Prime Video. Quem gosta de uma série mais pesada, tem You na Netflix, que estreou ontem, se eu não me engano. Então, quem gosta aí de morte e tudo mais, tem You aí. Ela divide opiniões, né, que fala que romantiza o cara, que ele é totalmente tóxico, né, mas ao mesmo tempo alerta, então ela é polêmica. André. Na verdade, eu tô meio afastado um pouco dos filmes, mas eu vou deixar uma dica que eu acho que é bem interessante para quem gosta de leitura. Não é um livro que foi lançado agora, mas é um livro que eu estou buscando acompanhar, que é uma atriz que eu sou fã, que eu adoro, que é a Viola Davis, e ela lançou um livro Em Busca de Mim, que eu vi uma entrevista dela com a Oprah Winfrey e eu fiquei muito interessado, porque já sou fã da atriz, e aí ela fala nesse livro dos percalços da vida, das histórias que realmente servem de lição para a gente entender aonde a gente quer chegar, como a gente vai fazer para chegar lá e de onde a gente vem, sem esquecer, realmente, literalmente, na prática, sem esquecer de onde nós viemos, onde chegamos e onde queremos estar daqui para frente, no futuro próximo. Em Busca de Mim é um livro que eu indico para quem gosta de leitura dessa semana, Viola Davis. Legal, bacana. A Maria Clara trouxe as dicas, o André trouxe as dicas. Eu estou numa vibe de fim de semana mais introspectiva e tem um filme que eu gosto muito, que é o Interestelar. Né? Esse filme ele mostra uma vazão à identidade do ser humano quanto à questão de onde nós vivemos, do que nós somos, do mundo em nossa volta, das galáxias, do universo. E que nós fazemos parte, né? E mostra muito essa questão do que nós temos ao nosso lado que não enxergamos. Né? Então é muito bom. Tem um pouco de física quântica, tem um pouco de tudo mais. É muito bom você poder mergulhar nessa introspecção. E quando você mergulha nisso, você está podendo mergulhar no lugar mais vasto e que você pouco conhece, que é o interior de si mesmo. Então fica o convite para esse fim de semana, você caminhar na praia e refletir, para você parar um momento sob o sol, respirar e se conhecer melhor, se ouvir. Né? E de repente passou todas as festividades, passou o carnaval, passou as festas, a vida calma, e nessa calmaria você pode olhar para dentro de si e conhecer um pouquinho melhor para você. Quando você conheceu você melhor, com certeza você vai lidar melhor com o próximo. Tá? Então fica a dica aí, vai assistir Interestelar, vai conhecer um pouco mais do seu interior. Muito bom. Mais alguma coisa hoje, Maria Clara? Não, por mim é isso. Mandaloriano eu gostei, viu? Muito bom. Mandaloriano, você gostou? Gostei, muito legal e assim, tá do jeito que a gente gosta, né? Vilões e mocinhos.
Tá bem isso. Chegando ao finalzinho desse nosso bate-papo de sexta-feira com o André Santos aqui. Mandar um abraço para o pessoal que tem acompanhado também no Facebook, tá? Volto a dizer, iniciamos as transmissões no Facebook por uma questão, né, acompanhando, ainda está em período de avaliação. Nós não estamos fazendo a interatividade em tempo real no Facebook, estamos acompanhando como se porta na plataforma. Não tem nada a ver com qualidade de Facebook, nada disso. Tem a ver com a nossa adaptação e o retorno junto à plataforma, o desenvolvimento de todo o trabalho. Que a ideia é que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Mantemos o conteúdo no site e também no canal do YouTube, e você continua recebendo as informações pela rede social. Essa é a ideia. Então, se você entrou em contato no Face, deixou algum recado, poxa, não responderam, perdão, é que nós estamos ainda desenvolvendo e observando, né, nesse período experimental, a composição com o Facebook. É muito dinâmico, muito rápido, e eu entendo que a participação a gente tem que elaborar uma forma para que você possa participar, interagir, e em tempo real possa ser atendido. Afinal de contas, tudo isso aqui é para você. Todo esse trabalho é voltado para você. Essa é a sua virtual. Assim funciona. André. Bem, isso, Márcio, é isso. Quero agradecer, agradecer as mulheres desse Cubatão, as mulheres da minha vida, as mulheres do mundo pelo Dia Internacional da Mulher. Parabenizar a Maria Clara e todas as pessoas que seguem a Virtual News. Quero dar os parabéns às mulheres que ontem foram homenageadas na Câmara Municipal, em nome da Janine Casali e em nome da Rosália Simonetti. São minhas amigas e, claro, da Lígia, professora de dança, que foi uma das homenageadas ontem. E parabenizar a equipe de eventos da Câmara Municipal, em nome do William e da Rosângela, pelo magnífico evento. Foi emocionante demais. Parabéns para todas as mulheres aí nessa semana em que comemoramos o Dia Internacional de vocês. Maravilha. Maria Clara, temos condições de colocar o vídeo de homenagem da Virtual? Na Virtual? Nós podemos colocar o vídeo de homenagem da Virtual aí? Podemos? Então, aqui, vê pra gente que a gente já encerra o vídeo, finalizando com o vídeo da Virtual. Evento ontem na Câmara, quem foi a oradora? Você sabe me dizer? Orador Juliana Clabundi, uma produtora cultural. Certo, foi homenageada. Foi do Zabelê, do Grupo Zabelê. Ela foi a oradora da turma de ontem. Os homenageados, Rosângela, foram tantas mulheres fantásticas. Cada bancada foram 8 homenageadas, mulheres fantásticas, com histórias lindas e pessoas que realmente ajudaram a fazer a história da nossa comunidade cubatense. Legal, bacana, isso é muito bom. Esse reconhecimento é espetacular. Temos o vídeo? Maravilha. Agradecendo o André, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você. Fica agora a homenagem feita da Virtual para esse dia tão especial, o Dia Internacional da Mulher. Fique com Deus e até segunda-feira. Um excelente final de semana para você. Aproveite da melhor forma com as dicas que demos aqui, ou então do seu jeito de ser também, que vale a pena. Fique com Deus e até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser.